Olá pessoal, aqui quem está falando é Nathan. Vamos estar dando sequência na nossa aula de processo de fabricação mecânica. Entrando no assunto, né? A gente já entrou no assunto de conformação mecânica e falamos sobre os processos de laminação, certo? Nos processos de laminação eu expliquei sobre as cadeiras laminadoras, né? Tanto a duo, a trio, quadro. E foi falado de cada uma delas, sobre os cilindros de trabalho, cilindros de encosto e as demais características, né, do processo de laminação, certo? Ainda dentro, né, do assunto de conformação mecânica, como vocês já podem ter visto, né, a gente tem 5 tipos de conformações mecânicas e o primeiro abordado foi a laminação. É um processo muito legal, muito bem distribuído, né, muito bem ajustado, com dimensões bem pequenas, né, onde conseguimos trabalhar qualidades aí muito boas. E agora a gente vai estar entrando então no processo de forjamento, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me interrompendo, que a gente pode estar conversando sobre isso, pode estar entrando em contato comigo. Falei até de interromper, em questão de, eu posso estar não necessariamente em horário de aula, mas você pode, certo, estar me interrompendo em horário diferente disso, não tem problema algum, ok? Vou estar podendo esclarecer aí qualquer dúvida que vocês tenham. E é isso aí, pessoal. Vou estar continuando com a matéria. E aí, anotem as dúvidas que a gente vai conversar sobre isso aí, correto? Então vamos seguir. Então, primeiramente, como eu já falei, a gente vai estar falando sobre o processo de forjamento. E ele aí é o nosso segundo assunto sobre conformação mecânica, ok? Então vamos ao slide, Forjamento é o processo de conformação mecânica, dando forma ao produto através da prensagem ou martelamento, podendo ser forjamento livre através de golpes rápidos ou pela prensagem através das prensas em velocidades lentas em matrizes abertas ou fechadas. Então, pessoal, como foi falado, o processo de forjamento ele pode ser aí, de duas formas, sendo na forma de prensagem ou de martelamento. A forma de prensagem é quando nós temos uma prensa e essa prensa vai estar prensando o material, seja ele em estado frio ou estado quente, e aí a gente vai estar dando forma à peça no qual estamos querendo estar fazendo, certo? No nosso processo de fabricação. E o segundo aí é o martelamento, onde pegamos a peça e vamos aplicando golpes sobre a peça a fim de se obter a forma e a geometria desejada. Vocês podem ver que em séries, filmes, quando as pessoas iam fazer espadas, facas, lanças, etc., eles usavam a forma de fabricação disso através do forjamento, onde eles pegavam a barra do material que lhe convinhava, onde eles achavam que era necessário, que tinha um melhor fio de corte, ou seja, qual é a definição que eles achavam mais interessante. Eles aqueciam ela, ok? Vocês viram que tinha uma fornalhazinha lá, e eles deixavam por bastante tempo até ela ficar incandescente, brilhosa. E depois eles vinham dando marteladas, ok? Com um martelo pesado, vinham martelando ela, o que a gente chama de processo de martelamento. Com isso, você ia dando forma às peças, certo? Então, era dessa forma que eram feitas as espadas, as facas e várias outras peças, Não só esses tipos de pressa, mas eu uso esse como exemplo porque eu acho ele muito interessante,
porque muitas pessoas, né, acredito que todas já devem ter visto algum filme, alguma série, alguma coisa onde, né, vocês viam esses detalhes. Então lá, né, isso aí era considerado um processo de fabricação de material, né, onde a gente conformava o material de acordo com a necessidade e utilizando o processo de forjamento, certo? Esse forjamento, né, ele pode ser livre. Como que esse forjamento livre? Quando a gente tem golpes muito rápidos, certo? Então, se a gente golpeia muito rápido o material, a gente fala que é um tipo de forjamento livre, certo? Onde são golpes repetitivos e de intensidade de força normalmente, né, a mesma, ok? O ideal é que seja, mas quando ele é feito da forma de martelamento, né, então acaba que a gente não tem tanto essa dosagem da força em si, correto? Mas o ideal é que seja sempre, né, próximo desse mesmo valor, né, dessa intensidade de força, correto? E ainda, ela pode ser por prensagem, né, através de velocidades lentas em matrizes abertas ou fechadas. Nós vamos estar falando, né, mais à frente sobre o que é isso, né, as matrizes abertas ou fechadas. Mas então a gente pode já pensar que é um processo mais lento, ok? A gente já não tem tanto aquela repetição de movimentos, correto? Nem de golpes. E normalmente esse tipo de processo por prensagem, a gente já tem, né, a nossa forma e é um movimento único, ok? Por exemplo, a gente tem uma prensa e essa prensa simplesmente vai descer, vai conformar o nosso material na forma desejada e daí ele vai levantar, né? E já vai estar saindo a peça pronta, ok? Então esse é um processo aí através da prensagem, onde estamos prensando realmente o material, ok? Nisso aí a gente tem vários daqueles esforços já explicados anteriormente, quando a gente fez, né, a primeira etapa da matéria. Então lá a gente tem diversos esforços aplicados nesse processo. E vamos estar falando aí sobre a questão das matrizes abertas ou ainda as matrizes fechadas, onde a gente tem a forma, né, e geometria do material e da peça no qual está sendo desejada essa determinada posição ou geometria, ok? Então, né, como já havia falado, é um trabalho mecânico quente, né? Quando é um trabalho mecânico a quente, nesse processo ocorre a deformação plástica, como já havíamos falado também anteriormente em outras aulas, né? Que é a deformação não elástica, né? É a deformação permanente, ok? A deformação plástica, dando uma relembrada aqui no assunto, a deformação plástica é uma deformação permanente. Então significa que nós estamos impondo uma força nesse material e esse material vai ficar se deformando plasticamente. Então, né, vai ser de forma permanente. Então ele vai manter a posição e a geometria no qual o esforço está empregando ela, certo? Então, empregando um menor esforço mecânico quando comparado com um processo a frio. Então, pessoal, quando a gente está fazendo um processo a quente, a força que nós temos que fazer e aplicar nesse material para estar conformando ela na geometria desejada, né, na peça desejada, é bem menor quando comparado a frio. Isso já vai estar ligado à coesão das moléculas, né? O aquecimento dela vai estar dando uma liberação, né? Um espaço entre essas moléculas, então facilita a forma, né? do material em si, ok? A estrutura do metal é refinada, melhora a tenacidade e elimina a porosidade. Então, né, quando a gente está fazendo esse processo de forjamento a quente, a gente consegue ganhar algumas propriedades, né? Aprimorar essas propriedades no material. Então quer dizer o quê? Que o material ele vai ficar refinado, né? Ele vai ficar mais puro e ele também vai melhorar a sua tenacidade. Já explicamos isso também até nos gráficos o que é a tenacidade, correto?
Quem tiver alguma dúvida, quiser tá dando uma relembrada nessa aula, a gente falou aulas específicas sobre isso e explicou, né? Mas a tenacidade vai estar mantendo o material mais tenaz, né? Vai deixar ele um pouco mais rígido, tranquilo? Então, dá uma olhadinha na aula sobre tenacidade, que vocês vão estar dando uma relembrada. Mas isso são propriedades do material em si. Então, ele vai estar, né, aumentando e melhorando essas propriedades desse material. E, além de tudo, num processo a quente, a gente elimina a porosidade. A porosidade, pessoal, nada mais é que a presença de poros, certo? Significa que a presença de materiais não desejáveis no nosso processo, certo? Quando nós temos, por exemplo, estamos conformando um alumínio, que é uma liga, né? E quando a gente está com esse alumínio em conformação, quando ele é um processo a quente, a gente vai eliminar esses poros, que são materiais diferentes do alumínio, que podem estar querendo adentrar, né, incluir, introduzir junto do material no qual está sendo conformado a quente, certo? Então, o processo a quente, ele elimina essa porosidade, certo? O material nosso vai ficar sem poros, certo? Entretanto, a desvantagem deste processo exige ferramental com boa resistência ao calor, o que pode afetar no custo de operação. E pode ocorrer a oxidação e deformação de casca de óxidos, certo? Então, pessoal, isso está muito ligado às formas, né? Toda essa desvantagem aí está mais ligada às formas e à questão do custo de operação, onde, né, o ferramental, a gente tem que ter um ferramental melhor, de qualidade melhor, aonde ele deve, né, obedecer e ter como característica dele uma boa resistência ao calor, certo? E com isso nós vamos ter que ter alguns materiais especiais, né? Então o custo desse material para poder estar gerando esse ferramental, ele vai ser mais elevado. Com tudo isso, nós podemos falar que o custo de operação, né, o custo do maquinário, o custo da peça em si que está sendo forjada, ela vai ser um valor mais elevado. Então, né, claro que a gente consegue ganhar propriedades e qualidades melhores no nosso material. Porém, o material nosso vai ficar com um valor de saída, né, um valor de produto pronto, de linha final, ele vai estar um pouco mais elevado. Então, né, gera essa desvantagem, ok? E também pode ocorrer a oxidação, né? O material pode se oxidar, onde tem a presença, né, de oxigênio no material. Então, ele vai estar criando uma oxidação no material e, com isso, a gente vai estar formando a casca de óxidos, né, que não é interessante no nosso processo. Então, tem como desvantagem essa situação, correto? Então, como exemplo aqui, nós temos aí, né, a criação de uma biela, como vocês podem estar vendo, do lado esquerdo. Então, esse material é aquecido e ele é prensado, né, e formado essa determinada geometria. Com isso, né, todo o material vai estar relativamente na mesma temperatura, certo? Então a gente vai, né, expô-lo a uma certa força, uma certa tensão, e com isso a gente vai estar conformando ele num processo de forjamento a quente, correto? Então, né, podemos ver aí que ele fica realmente de forma bem, né, incandescente, né, bem amarelada, né? Tipo assim, ele fica, né, quase pegando fogo mesmo. Em casos específicos, o material chega até, né, pegar fogo, porém ele não chega a derreter, certo? A gente não atinge essa temperatura de liquefação do material, ok? Porém, né, o material ele tem que se aquecer em temperaturas muito altas. E varia, né, de material para material, claro, mas o processo a quente a gente tem que estar gerando esse calor na peça para estar conformando ela na geometria desejada. Num trabalho mecânico a frio, nesse processo ocorre a deformação plástica, aparecendo o encruamento do material,
Quem lembra, também falamos sobre o encruamento, né, onde a gente tem a quebra das ligações cristalinas do material, certo? E com isso, nós vamos estar gerando resistência no material. Quando a gente está encruando esse material, a gente está melhorando a resistência do material, correto? Então, aumentando sua resistência mecânica, assim como eu falei. Quem quiser pegar, também temos uma aula anterior, onde falamos sobre encruamento, certo? Mostramos no gráfico aonde acontece esse encruamento. E com isso a gente vai ter esse aumento de resistência, certo? Então o material ele vai ficar mais resistente, correto? E isso devido a esse processo a frio. E as dimensões dentro de tolerâncias do forjamento estreitas e melhor acabamento superficial. Então, quando a gente faz um trabalho mecânico a frio, né, quando a gente trabalha com forjamento a frio, nós conseguimos trabalhar qualidades muito boas também, e é onde conseguimos fazer peças com espessuras mais finas, ok? Nós conseguimos trabalhar com o material com espessuras aí, né, com o quanto é mais grosso, tá? Para quem não estiver assimilando bem a palavra, o quanto é mais grosso esse material ou o quanto ele é fino é o que está ligado à espessura. Então, nós vamos estar trabalhando com tolerâncias aí menores, né, onde nós conseguimos trabalhar com espessuras de chapas ou de determinados materiais aí bem menores do que no ar quente. E a gente tem um acabamento superficial muito bom, né? Ele fica com um acabamento de saída muito, muito bom mesmo. É quase que já final. Normalmente, o acabamento final é muito pouco quando se dá num tipo de forjamento a frio, correto? Então, né, a gente vai ter diversas aplicações, tanto para o quente quanto para o frio. Não posso falar que toda chapa fina deve ser fria e toda chapa grossa deve ser quente, certo? Isso varia de acordo com cada aplicação e cada peça. Então, né, a gente vai estar falando sobre tudo isso aí, sobre as formas, né, sobre todos os moldes que devem ser as modeladoras da peça e com isso gerando aí todo o trabalho desejado. Então aí, como podem ver, né, a gente tem um material inicial, tá ali em primeiro caso, né? Temos como uma barra, né, de forma cilíndrica. Vamos dar um risquinho, ok? E de acordo que vamos prensando a forma sobre ela, ela mesmo vai entregar-nos a peça final já pronta, ok? Então isso aqui, esse segundo desenho do lado direito, é descarte. Então a peça nossa seria esta peça. Como vocês podem perceber, né, isso é aplicando determinados pontos. Então, nós temos passo a passo para poder estar gerando essa nossa peça no final, correto? Então, não é simplesmente vir com uma prensa, apertar sobre ele e tá pronto. A gente tem diversas aplicações, né, e várias formas de estar fazendo. Isso varia, determinadas peças necessitam de qualidades maiores, algumas de qualidade menores, né? Umas têm algumas restrições, umas dimensões específicas, angulações mais difíceis de estar colocando em execução. Então, né, isso varia de acordo com cada peça, correto? Pessoal, próxima aula nós seguiremos desse slide, máquinas de forjamento, correto? E vamos estar dando continuação nessa matéria, que eu acho interessantíssima, né? É de muita valia, né? E isso também é muito abordado e muito utilizado, não só em indústrias, não só em minerações, mas também, né, na fabricação de peças de formas artesanais e tudo mais. Então, assim, o ideal é a gente estar sempre por dentro desse assunto. É um assunto muito bem abordado, muito bem procurado, né? E é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo e a gente vai estar esclarecendo isso, correto? Então, seguiremos então na nossa próxima aula desse slide. Agradeço a todos, espero que estejam todos entendendo a matéria, ok?
Qualquer dúvida é só me chamar.